Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui agora para vocês sobre a questão da moral, quando a gente fala especificamente sobre a religião, a fé, em relação à sua influência sobre a política. Então nós vamos tentar trabalhar aí uma questão de religião e Estado, tudo bem? Então vamos à aula, ok? Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, na realidade há uma relação entre moralidade e religião. É simplesmente um processo, né? É um processo histórico social que na realidade foi se alimentando e se desenvolvendo de uma forma independente. Né, alguns pensadores acreditam que há uma relação íntima, afinal sem religião não pode haver moralidade, enquanto outros não, outros pensam que há uma relação de autonomia entre esses dois conceitos. Moralidade e religião, construir esses conceitos vêm sendo construídos por séculos e têm suas raízes ainda na antiguidade, com as religiões politeístas. Então há diversas perguntas possíveis nesse momento. Vamos lá. Primeiro, que eu queria deixar aqui com vocês é a seguinte. A gente pode pensar se a ética é possível sem a fé? Uma pergunta que eu já deixo para vocês aqui. A moralidade pode ser independente da religião? Né? Como que seria, se a gente pensar em moralidade dependente, não independente, mas dependente da religião, qual seria a lógica da razão versus a revelação? Nós teríamos então uma ética específica relacionada à religião ou nós deveríamos pensar numa ética universal que não levasse especificamente ou somente as questões religiosas para que, né, ela seja concretizada e etc. Muito bem. Então, para tentar responder algumas dessas perguntas, eu coloco aqui duas outras perguntas, né? Então, por exemplo, os hindus que são politeístas são mais éticos ou menos éticos do que muçulmanos ou cristãos que são monoteístas? Será? Para vocês pensarem. E é uma pergunta ainda mais interessante: os conquistadores cristãos foram mais éticos que as tribos pagãs colonizadas? Será que foram mesmo? Afinal de contas, as tribos estavam aqui, tranquilas, numa boa. Aí vem o pessoal da Europa, opa, né? Será que eles foram realmente mais éticos? Né? E vamos lembrar que os cristãos, os conquistadores, né, eram cristãos. E os conquistados eram pagãos. Então, na minha opinião, e já deixo claro, embora eu vá discutir isso um pouquinho mais, para mim a religião ela realmente inspira valores, mas logicamente que ela não é a única fonte para que a gente possa estabelecer as normas morais vigentes em uma cultura. Né? Isso me parece uma coisa bastante óbvia, já deixo minha opinião aqui. Mas, né, vamos continuar aqui. Então, e aí vocês podem se fazer uma outra pergunta. Quem que deve fazer parte de um conselho de ética? Afinal, a gente não está falando de, da relação entre relação entre moralidade e religião e política. Então, se a gente for pensar dessa forma, a gente tem que pensar que para você ser uma pessoa moral, você tem que ter uma religião por trás. E, portanto, essa moral ela vai estar diretamente costurada com a ética. Mas se a gente pensar que não necessariamente a religião ela tem que ser parte, né, basicamente exclusiva, uma construção, né, de normas morais, etc., então, teoricamente, um conselho de ética não deveria ter absolutamente nada a ver com religião. Contudo, né, vou contar um casinho para vocês aqui. Em 1984, o governador de Nova York, Mário Cuomo, anunciou a criação de uma equipe especial dedicada a oferecer aconselhamento em questões éticas, utilizando o aborto como exemplo central. A composição dessa equipe, segundo Cuomo e muitos nos Estados Unidos, deveriam incluir representantes de religiões organizadas. Essa preferência não é surpreendente, já que 90% dos americanos afirmam acreditar em um Deus, enquanto na Dinamarca e na Suécia esse percentual não chega a 20%. Esse fenômeno também se reflete em conselhos de éticas de hospitais aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Onde é comum a presença de membros religiosos ou até mesmo uma maioria proveniente da igreja.
Quando os jornais buscam uma opinião sobre questões éticas, frequentemente recorrem a líderes religiosos que prontamente se dispõem a oferecer suas perspectivas. Lógico, rapidamente, né? Mas por que essa inclinação em convidar membros religiosos para pertencer a esses conselhos de ética? E para mim a resposta não é muito complicada, é relativamente simples. Pois, embora em um primeiro momento pareça que os religiosos possuem uma moralidade superior, essa noção definitivamente não corresponde à verdade. Mas a razão real é que, no imaginário popular, a moralidade é frequentemente compreendida apenas dentro do contexto religioso. O mundo sem religião é visto como frio e distante da experiência humana e, por consequência, afastado da realidade moral. Bertrand Russell, em 1902, já se referiu a essa questão ao discutir o que ele chamou de visão científica do mundo. E aí eu faço um breve comentário. Eu vou falar sobre essa visão dele no próximo slide, mas eu vou fazer um breve comentário antes desse trecho. O texto que eu vou mostrar, ele destaca a intersecção entre religião e moralidade, né, que eu estou falando aqui com vocês, na sociedade americana e o papel que isso desempenha nas discussões éticas. A crítica à ideia de que a moralidade está intrinsecamente ligada à religião é relevante, especialmente em um contexto onde se busca a secularização das discussões éticas. A menção aberta no Russell, que eu vou fazer agora, sugere que essa discussão não é nova e reflete uma tensão contínua entre visões religiosas e científicas do mundo. Então vamos à menção aberta do Russell. O homem é o produto das causas que não possuem previsão do fim que estão alcançando. Sua origem, seu crescimento, suas esperanças e temores, seus amores e crenças não são nada mais que o resultado de uma acidental concentração de átomos. Nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e sentimento pode preservar uma vida individual para além da sepultura. Todos os anos de trabalho, toda a devoção, toda a inspiração, toda a iluminação da genialidade humana estão destinados à extinção dentro do vasto sistema solar. E todo o templo de conquista dos homens deve inevitavelmente ser queimado debaixo dos escombros de um universo em ruínas. Todas essas coisas, se não são absolutamente certas, ainda assim estão tão próximas que a filosofia, que rejeitá-las, não pode ter a esperança de permanecer. Somente dentro da armação dessas verdades, somente sobre as firmes fundações desse inflexível desespero, pode a habitação da alma, de agora em diante, ser seguramente construída. Muito bem. Contudo, né, gente, não era de se esperar outra coisa do que analisarmos uma ótica religiosa absolutamente diferente da opinião de Russell. Né? Especialmente o judaísmo e o cristianismo nos ensinaram que Deus está entre nós para nos salvar, que este é a fonte do amor e fomos criados à sua imagem, pois somos filhos do Pai. Portanto, o mundo tem sentido e propósito somente a partir de Deus, certo? Isso, obviamente, para os crentes, né? Desta forma, fica a primeira pergunta. Será que o mundo tem moral, pois possui lugar para os valores, e o mundo não religioso não possui? O que vocês acham? Já coloquei minha opinião e aí tá aí para vocês pensarem. Muito bem. Nas tradições teístas, né, que creem em Deus, incluindo as 3 cristãs, Deus é concebido como um legislador que impõe regras que devemos obedecer. Podemos escolher obedecer ou não, mas para viver da forma segundo a lei de Deus e garantir os privilégios da vida eterna, por exemplo, devemos obedecer. Essa teoria foi tecida por muitos teólogos que culminou numa teoria da natureza do certo e do errado, conhecida como teoria do mandamento divino. Moralmente certo significa mandado por Deus. E moralmente errado, obviamente, significa proibido por Deus. Dessa forma, essa teoria acaba com a objetividade da ética. Não é isso? Acaba com a objetividade. E dessa forma, quem necessita se preocupar com a moral? Afinal de contas, podemos seguir nossa vida e tomar conta delas somente se seguirmos as leis de Deus, tá tudo certo. A gente não precisa mais pensar. Afinal, é só seguir o que Deus manda e tá tudo bem. E se não seguirmos? Bom, haverá o juízo final ainda para nos ajudar. Existem, porém, problemas nessa teoria.
E aí eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Vamos acompanhar, tá? Os ateus, obviamente, não aceitam essa teoria, o mandamento divino, tá bom? E, para os que creem, eu vou deixar aqui uma coisa bem interessante para vocês pensarem. Vamos usar uma pergunta de Sócrates relatada em um diálogo de Platão chamado Eutífro. Eutífro. A pergunta é a seguinte: a conduta é certa porque Deus ordenou, ou Deus a ordenou porque ela é certa? Para isso, e desenvolvendo esse segundo problema da teoria, poderíamos acrescentar: a conduta é certa porque Deus a ordenou? Exemplo, Êxodos 20:16. Segunda parte, que é conduta é certa porque Deus a ordenou, tá? O exemplo, Êxodos 20:16. Deus nos manda sermos leais. Portanto, ser leal não é bom nem ruim. O mandamento de Deus é que faz com que a veracidade esteja certa. Mas se esse mandamento necessariamente precisaria ser correto, vamos imaginar que ele mandasse fazer exatamente o contrário. Vamos imaginar que ele falasse o seguinte: Deus nos manda sermos desleais. Deus nos manda sermos desleais. Então ele mandou isso. Então, se ele mandou, isso passa a ser o correto. Aí vocês vão ficar confusos, né? Mas peraí, mas isso não é o correto. Não, mas não foi Deus que mandou? A questão não está mais na palavra de Deus, e sim no que é, no objeto. Qual é o objeto? Sermos desleais. Né? Se ele mandou sermos desleais, a gente passa a obedecer o que ele manda. Sermos desleais. Vocês conseguem entender? Aí nós vamos chegar a aprofundar um pouquinho isso. E por que eu digo isso? Porque esse mandamento foi simplesmente definido arbitrariamente. Assim, Deus poderia ter decretado diferentes mandamentos da mesma forma. Não matarás poderia ser simplesmente matarás se achares adequado ou quando te achares acuado. Assim, matar era ou não era certo até Deus decidir que matar é errado. Mas poderia ser o oposto. Vocês entendem? Então, vamos lá. É profundo o negócio aqui. Vamos lá. Bom, Leibniz, que foi um filósofo do século XVII, em 1686 afirmou: portanto, ao dizer que as coisas não são boas em razão de nenhuma regra de bondade, mas autoritariamente por causa da vontade de Deus, parece a mim que isso destrói, sem perceber, todo o amor de Deus e toda a sua glória. Por que louvá-lo pelo que ele fez, se ele seria louvado da mesma forma se fizesse exatamente o contrário? Portanto, se Deus é bom, a bondade não deveria ser levada em consideração na determinação do que é certo ou errado. Então, se Deus é bom, a bondade não deveria ser levada em consideração na determinação do que é certo e errado. E aí nós vamos continuar. Vamos lá. Então, a sabedoria de Deus não é arbitrária. E o resultado é que ele entende o que é melhor para nós. Bom, se ele ordena fazer as coisas porque elas são certas, então ele entende o que é melhor para nós e está tudo resolvido, não é? Infelizmente não. Não. Vamos entender. Ao escolher essa opção, ou seja, se ele nos ordena, é porque a coisa é certa. Se ele faz isso, ao escolher essa opção, abandonamos a concepção teológica de certo e errado. Por quê? Porque não foi Deus que determinou. Na realidade, aquilo já era certo. Então, o reconhecimento de certo e errado passa a ser independente de Deus. Confuso, né? Portanto, a justiça existe primeiro e independente de Deus. E olha que paradoxo nós entramos, né? Muito bem. Então, vamos recapitular para vocês não ficarem confusos. Suponha que Deus nos ordene fazer o que é certo. Então, ou as ações certas são certas porque ele as ordenou, ou ele as ordenou porque elas são certas. Se escolhermos a opção A, então os mandamentos de Deus são, de um ponto de vista moral, arbitrários. Ademais, a doutrina da bondade de Deus é deixada sem sentido. Se escolhermos a opção B, reconhecemos um padrão de certo e errado que é independente da vontade de Deus. Na verdade, desistiremos da concepção teológica de certo e errado. Assim, devemos ou considerar um mandamento como arbitrário e desistir da sua doutrina da bondade, ou admitir que existe um padrão de certo e errado que é independente da vontade de Deus e desistir da concepção teológica de certo e errado. De um ponto de vista religioso,
é inaceitável considerar os mandamentos de Deus como arbitrários ou desistir da sua doutrina da bondade. Portanto, mesmo de um ponto de vista religioso, um padrão de certo e errado, que é independente da vontade de Deus, me parece ser o correto e deveria ser o aceito. Muito bem. Isso foi foram críticas durante, né? Houveram críticas aí durante séculos, certo? Tá bom? Mas aí chega Tomás de Aquino, né? E ele fala o seguinte: olha, vamos pensar um pouquinho sobre isso, gente. Estou achando que a gente vai precisar aperfeiçoar essa teoria do mandamento divino. E aí ele cria a teoria da lei natural. Essa teoria da lei natural, ela tem três partes. A primeira é o seguinte: o mundo é uma ordem racional com valores e propósitos definidos dentro de sua natureza. Contudo, falta uma coisa: Deus era necessário para completar o quadro. A lei natural estabelece como as coisas devem ser e quando servem aos propósitos da natureza. Assim, há comportamentos naturais, que ele julgou como morais, e não naturais, que ele julgou como não morais. Muito bem. Nesse caso, aí eu tenho uma crítica que muitos têm, né? Que é uma crítica clara, que seria a falácia naturalista, que é o confundir o que é com o que deve ser. Desta forma, a homossexualidade seria uma falha moral por alguns considerarem que o sexo de duas pessoas do mesmo gênero não pode servir à reprodução. Não parece muito lógico isso. Parece-me totalmente ilógico, inclusive, afinal, o que é ser natural? Sexo somente para reprodução ou sexo como sinônimo de um ato entre pessoas que apresentam concordância mútua? E se não quisermos falar de pessoas, a gente pode analisar isso na natureza e veremos muitos animais que fazem sexo absolutamente sem pensar reprodução. Então aquilo é natural ou só o que as pessoas acham que é o natural que vale? Então, quem que define o que é natural nesse momento? Então, os religiosos deveriam decidir isso com uma comunidade civil laica. Muito bem, essa é a minha pergunta. Bom, a terceira parte. Qual a nossa condição para determinar o que é certo ou errado? Devemos consultar as leis naturais, que são as leis da razão. Presta atenção. Assim, somos capazes de entender, pois Deus, autor da ordem natural, nos fez seres racionais com capacidade de entender essa ordem. Olhem, nesse caso aí, crédulos e incrédulos, que palavra difícil, têm a capacidade de raciocínio. Mas, né, para Tomás de Aquino, os incrédulos não conseguem perceber que Deus é o autor da ordem racional. Então você precisa da razão para entender que Deus é o autor da ordem natural. E qual é a ordem natural? A ordem em que os religiosos determinam o que é certo e errado. Isso é muito conveniente. Você julgar que a razão só serve para entender que Deus é que é o autor da ordem racional ficou uma coisa muito doida. Aí ficou meio esquisito. Não me parece ter lógica filosóficos mesmo. Né? O creco não bate, né? As duas ideias. Bom, pelo menos para mim, tá? E respeito quem pensa diferente, obviamente. Muito bem. Esse livro aqui chama-se Indignados. Inclusive, ele é uma matéria do Hélio Schwartzman. Ele é um cara muito bom. Leio todas as matérias dele. Ele tem umas coisas bem legais. Ele introduz alguns livros, bem bacana. E ele falou sobre um livro de Kurt Gray, Outraged, que é Indignados. É um livro adequado para nossos tempos que estuda a polarização e sustenta que o instinto moral está baseado apenas na ideia de proteção, ou seja, tribalismo. Né? Então, a tese central do livro, de Gray, é que o homem foi, ao longo de sua história evolutiva, muito mais presa do que predador. Isso deixou marcas em nosso psiquismo. A mais notável delas seria um instinto moral baseado na ideia de proteção. Todos os nossos juízos morais seriam uma tentativa de proteger a nós mesmos, nossa família, terceiros ou até valores que visam a manter a coesão social. O assustador é pensar que quanto mais avançarmos, mais obcecados por minudências nos tornaremos. Muito bem.
E isso aqui é um contraponto aos argumentos religiosos que a gente vem falando aqui, tá bom? Muito bem. Então, as críticas, como eu comentei, a confusão entre o é e o deve ser, da falácia naturalista, e é uma visão de mundo na qual ela se baseada não é mais mantida pela ciência moderna, pois David Hume, por exemplo, um filósofo do século XVIII, salienta que é o caso, o que é e o que deve ser são duas noções diferentes e nenhuma conclusão tirada de um provém de outra. Você pode ser naturalmente solidário e prestativo com os outros, mas não se pode concluir que você deveria ser tal. Você pode ser que o sexo, origine um filho, mas se deve supor que este ato deva ser realizado somente para esse propósito? Será? Esse que é o grande problema. Você origina um filho pelo sexo, mas será que esse ato ele tem um único propósito, né, de originar um novo ser? Se a gente olhar a natureza, com certeza o sexo, né, se a gente analisar outros animais, não se realiza só para procriação. Portanto, o argumento da natureza do sexo e procriação não procede. Portanto, fatos são uma coisa, valores são outra. Segundo Galileu, Newton, Darwin e tantos outros, o que apenas acontece de uma forma consequente de uma relação de causa e efeito. Exemplo, chuva, as plantas se desenvolvem, um processo de seleção natural e necessitam dessa chuva. Em áreas, né, que chove, né, porque tem algumas áreas que basicamente nem chove. Né? Portanto, as únicas leis naturais são a física, a química e a biologia. Qualquer valor, qual seja, não faz parte da ordem natural. Assim, vou começar a colocar algumas relação à religião e algumas questões morais específicas. A primeira delas é que é difícil encontrar uma orientação moral específica nas escrituras. E aí eu vou esclarecer o que eu estou tentando dizer aqui. De forma geral, a ligação entre moralidade e religião é um assunto ligação imediata para a parte substancial das pessoas religiosas. Muita gente faz uma relação direta, mas não importa se o certo esteja determinado por Deus ou se as leis morais são leis da natureza. Independente disso, o que importa para muitas pessoas é que os ensinamentos morais se relacionam com a religião em muitos assuntos específicos. Os regulamentos, as regras, as doutrinas religiosas são autoritárias, são determinadas, certo? Então elas são autoritárias, determinando o que as pessoas devem fazer. Mas existem posições religiosas distintas sobre questões morais importantes, as quais os fiéis são obrigados a aceitar. Será que não tem algumas posições religiosas em que os fiéis eles simplesmente entram? Pode ser. Né? São todas essas questões morais, os fiéis têm que ser obrigados a aceitar? Bom, se sim, essas posições podem ser diferentes das visões de outras pessoas, né? Que outras pessoas possam ter, se raciocinarem qual a melhor coisa a fazer. Ou seja, vejam bem, você pode ter questões morais que podem entrar em desacordo entre os próprios fiéis. Mas além disso, essas posições podem ser diferentes das visões de outras pessoas, né? Que se raciocinarem qual a melhor coisa a fazer. Então, esse é um complicador muito grande. E aí, nós vamos continuar com algumas controvérsias e, por favor, não se zangue, tá? Então, nossos problemas atuais são diferentes dos judeus e dos cristãos antigos há muitos séculos. Lógico que alguns preceitos ainda valem para os dias de hoje. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc. Mas o que dizer dos direitos dos trabalhadores, das mulheres, da proteção ao meio ambiente, o financiamento à pesquisa, dos preconceitos e racismos tão largamente vistos nos dias atuais? Isso é diferente. Esse contexto é completamente diferente do contexto de 2.000, 2.500 anos atrás. E esses assuntos não podem ser regidos e analisados à luz do que a Bíblia nos fala há 2.000 anos atrás. É isso que eu sempre falo nas minhas aulas e parece que as pessoas não conseguem entender. Os nossos problemas atuais são diferentes dos problemas de 2.000 anos atrás. Não dá para você tentar tirar da Bíblia todas as explicações simplesmente porque a época em que essas pessoas viram eram outras normas, outra política, outras formas de interrelacionamento, era tudo completamente diferente. Né? Então fica muito difícil de buscar qualquer explicação na Bíblia. E é o que muita gente faz, pega um pedacinho daqui, pega um pedacinho dali da Bíblia e tenta explicar
o que muitas vezes parece absolutamente incongruente. Para continuar, além de tudo que eu falei, há ambiguidade entre os próprios religiosos. Então, o Novo Testamento condena, basicamente, né, condena a pessoa rica, porque ela não entrará na cabeça de uma agulha, né? O rico não entrará. E o que a gente pode dizer então da teologia das prosperidade? É o que eu falo para vocês. Você pega uns pedacinhos da Bíblia e aí você cria uma nova teologia e fala para o seu rebanho o seguinte: olha, vocês têm que progredir, vocês têm que prosperar, vocês têm que ganhar dinheiro, vocês têm que fazer. E sim, se vocês só vão fazer só vão alcançar a prosperidade e sucesso se vocês doarem muito, porque é isso que Deus quer, que vocês doem bastante e a gente acumule muito dinheiro, etc. Bom, a quem que a gente deve seguir então? O Novo Testamento ou deve seguir a teologia da prosperidade? Vocês estão vendo que é uma discussão intra-religiosa nesse caso. Na prática, as pessoas definem suas visões morais e então buscam na escritura algo que subsidie, dê amparo à sua decisão, à sua teologia, sua norma e assim por diante. Bom, é difícil, né, também tirar qualquer proibição ao aborto nas escrituras judia e cristãs. Eu estou falando só das incongruências que nós encontramos, né, da religião e da moral. Alguns teólogos usam passagens como no capítulo de Jeremias, por exemplo, que ele dizia o seguinte: antes que no teu seio fosse formado, eu já te conhecia, e antes do teu nascimento, eu já havia te consagrado. Muitos religiosos usam essa passagem. Contudo, o contexto é completamente diferente do que os conservadores acreditam. Vamos ver lá. Ó. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no teu seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e havia designado profetas às nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não os deverás temer, pois estarei contigo para livrar-te. Muito bem. Então, nessa narração completa, em que a frase está inclusa, não há qualquer menção ao aborto, nem a inviolabilidade da vida fetal, nem qualquer outra coisa que possa ser imaginada para o assunto. Vocês percebem como as pessoas elas precisam buscar, né, tentar interpretar algo, né, que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, mas ela é uma reinterpretação que gera aí uma forma de você criar uma norma moral que não está amparado basicamente no livro sagrado. E para continuar, na realidade ele está falando o seguinte aí, ó: Deus me autorizou a falar em seu nome, mesmo que eu tenha resistido. Essas passagens e muitas outras em que se usam trechos da Bíblia, conectando-se com outro trecho em outra parte do livro e tirando-se uma conclusão completamente diferente, como se A mais B fosse C, subsidiam decisões pautadas na religião e interesses de grupos que nem sempre se conectam com a moral. Não seria mais justo afirmar que as pessoas pesquisam a escritura para sustentar uma visão moral que ela própria considera certa? Para vocês pensarem, uma pergunta importante para vocês pensarem. Bom, curioso, né? No primeiro capítulo do Êxodo, as leis judaicas impunham castigo de morte por assassinato. E presta atenção, uma multa em caso de aborto na mulher. Nesse caso, o assassinato não incluía o feto, portanto não o considerava uma vida humana completa. Outro fato que quero expor é a ideia de que o feto é um ser humano na sua concepção, que o feto ser um ser humano na sua concepção é algo relativamente novo. Por exemplo, São Tomás de Aquino afirmou que o embrião não possuía alma até que algumas semanas de gestão se passassem. Portanto, Aquino aceitou a visão de Aristóteles, que acreditava que a alma era a forma substancial do homem. Essa visão foi aceita no Concílio de Viena em 1312 e, acreditem, até hoje não foi oficialmente rejeitada. Somente no século XVII, ao olhar óvulos fertilizados em microscópios antigos, alguns cientistas acreditavam que esses
né? Então seriam seres humanos minúsculos e perfeitos, e os chamaram de homúnculos, ou seja, a ideia é que o embrião seria a criatura totalmente formada. Essa visão, obviamente, foi mudada conforme o tempo passou pelos novos conhecimentos de biologia, e, portanto, a teoria do homúnculo estava totalmente errada. Assim, Aquino estava certo. Primeiro o óvulo fecunda e depois de algumas semanas a forma humana aparece. Eu não estou falando que a vida humana surge, estou falando que a forma humana aparece. E olha que interessante, a Igreja Católica até hoje não considera o aborto um crime e, conforme já dito, não rejeitou a tese de Aquino. Portanto, mesmo que padres, pastores, rabinos sejam abertamente contra o aborto, os argumentos não se sustentam, ou pelo menos não da forma como é colocado pelos religiosos. Eu não estou falando se eu sou contra nem a favor, só estou discutindo à luz do que a gente vê, né, na literatura. E para continuar, não vamos discutir aqui se a vida começa ou não na concepção. Não é esse o objetivo, tá bom, gente? Nesse momento, gostaria de deixar claro minha opinião, ou seja, certo e errado não podem ser definidos pela vontade de Deus ou de seus terceirizados, ou principalmente de seus terceirizados, né? E, portanto, a moralidade é uma questão da razão e da consciência construída coletivamente, e não da fé religiosa. Esse é o meu ponto de vista. E aqui não pauto uma visão contrária aos dispostos pelas igrejas contemporâneas. O objetivo é somente mostrar que as escrituras são reinterpretadas a cada geração e aparecem novas teologias que muitas vezes causam dúvidas nos próprios religiosos. Portanto, depender de qual vertente religiosa eu sigo para tomar minha decisão moral não parece ser o mais adequado, pois se o fosse, cada um iria buscar no seu grupo, na sua seita, na sua ordem, na sua religião, uma forma de estabelecer padrões morais e éticos que melhor lhe prouvesse. Vamos lá então, religião e Estado nos dias de hoje. Vamos fazer alguns comentários sobre isso. Bom, basicamente, nós podemos ver aí que há uma divisão entre os cristãos em, né, multifacetada, né, que tem várias vertentes aqui. Então nós poderíamos começar com a Igreja Católica, né? Que é a mais comum. E depois a gente poderia falar das igrejas tradicionais ou históricas. Aí a gente começa a falar dos evangélicos, né? Iniciando pelas igrejas protestantes tradicionais, que incluem a Igreja Luterana, Presbiteriana, Batista, Anglicana e Metodista. As pentecostais, que incluem a Assembleia de Deus, a Presbiteriana Renovada, Deus é Amor, Evangelho Quadrangular e a Congregação Cristã do Brasil, e as neopentecostais, que incluem aí a Universal do Reino de Deus, a Sara Nossa Terra e a Internacional da Graça de Deus. Ainda em relação à Igreja Católica, a gente tem a Romana, né, que é considerada a raiz da Igreja, e a Ortodoxa, que se separou de Roma após o cisma do Oriente no século XI. Ok? Muito bem. É aí que a gente poderia falar um pouquinho sobre alguns movimentos religiosos que influem de uma forma ou de outra na política. Eu mostrei para vocês, né, que a divisão das religiões, né, das pessoas, como elas se autodenominam, né, como elas, qual que é a religião. Eu mostrei para vocês que o Brasil é um país eminentemente cristão, né? Então os dados mostram que 56% em 2022, tá? Eram católicos, 26% evangélicos, 9% sem religião. Sendo que os evangélicos foram os que mais cresceram, de 6% em 1980 a 26% em 2022. Aí nós vamos falar desses movimentos. Eu vou começar com a teologia da libertação, que ela foi muito propagada na década de 60 pelo peruano Gustavo Gutierrez e muito difundido no Brasil graças a Leonardo Boff, certo? Essa teologia é uma abordagem teológica cristã que se foca na libertação dos oprimidos. Ela é baseada na ideia que o sofrimento das pessoas é resultado de injustiças e opressões sistemáticas, e que essas injustiças podem ser superadas. Incorpora as seguintes características. Ela envolve aí uma análise econômica que é diferente de todos os outros movimentos políticos, né? Preocupação social com os pobres, inclusive preparando-os para a luta de seus direitos, interpreta os ensinamentos de Jesus em termos de libertação das injustiças, acredita que a fé deve ser salvadora e libertadora. Essa teologia foi muito criticada, inclusive pelo Vaticano, que acusou de ser marxista.
Esta teve particular importância na década de 70 com o crescimento industrial e sindicatos fortes. Este cenário deu origem à criação do Partido dos Trabalhadores. Uma das vertentes do partido era seu trabalho junto às bases das comunidades eclesiais de base, né? Base. Que inclusive o PT deu uma esquecida nisso, né? Nesse ponto, a teologia da libertação e os membros do PT tinham afinidade ideológica e as SEBs, que as comunidades eclesiais, passaram a ser multiplicadores das ideias do partido, que tinha pautas como direito dos trabalhadores, direito ao aborto, direito das mulheres e outros problemas, né? Muito bem, então vamos ver um pouquinho aqui sobre o que o Leonardo Boff fala sobre. O senhor acha que o Papa Francisco, de alguma maneira, está recuperando a teologia da libertação e ele está tendo força para colocar essa visão no conjunto da igreja ou ele está isolado no Vaticano? Olha, Tutameia, esse Papa, ele é um representante da teologia da libertação. Ele não está defendendo a teologia da libertação. Ele está levando para o centro da igreja as intuições mais originárias da teologia da libertação, que é a opção pelos pobres, contra a pobreza e a favor da justiça social e da libertação. No meu modo de ver, ele vai criar uma nova genealogia de papas. E eu creio que esse Papa, judiciosamente, eu diria até espertamente, porque ele é jesuíta, está nomeando cardeais, isto é, está criando a base eleitoral para garantir a sucessão dele na mesma linha que ele está levando. Uma igreja que se abre ao mundo, que renuncia a esse mito da exclusividade de Sorella ser verdadeira. Muito bem. Então, só foi um pitaquinho sobre a teologia da libertação, né? E agora nós vamos falar algo bem mais, pelo menos para o Brasil, assim, bem mais atual, né? Na prática aí, nós temos um movimento bastante contemporâneo que destaque, que é o nacionalismo cristão. Na realidade, o nacionalismo cristão, eu poderia dizer que é uma vertente da teologia do domínio, né? Que é uma ideologia política de extrema-direita que frequentemente utiliza a linguagem religiosa para justificar sua visão de mundo. No Brasil, essa corrente permaneceu por muito tempo negligenciada e pouco visível. No entanto, os resultados das últimas eleições revelaram, em 2018 e também em 2022, revelaram que a democracia brasileira enfrenta um risco maior do que se imaginava. É importante ressaltar que o nacionalismo cristão não se limita a um grupo específico de cristãos, como evangélicos ou católicos. Ele é caracterizado por um conjunto de mitos, tradições, símbolos, narrativas e valores que promovem o domínio do cristianismo na sociedade, consolidando-se como uma ideologia política global de extrema-direita. Ela é adaptável a diferentes contextos, né? Esse nacionalismo cristão incorpora elementos como supremacia branca, autoritarismo, militarismo e antissemitismo. O antissemitismo no Brasil não pegou muito, né? Porque, afinal de contas, nós temos bandeiras de Israel em quase todas as manifestações da extrema-direita. E é interessante notarmos a heterogeneia, né? Então, você tem pessoas que estão ligadas ao movimento de supremacia branca, outros do autoritarismo, outros do militarismo, outros do olavismo, outros, enfim, é um agrupamento de pessoas com interesses diferentes, mas que no final se agrupa num grupo maior por proteção e, logicamente, em busca de outros objetivos, né? Então aqui nós discutiremos um pouco esses movimentos que nós estamos falando em outras aulas futuras. Nós vamos falar mais sobre a teologia da prosperidade, nós vamos falar mais sobre a teologia do domínio em aulas futuras também. Ao afirmar que o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né, em 2018, né, quando na realidade, durante a campanha em 2019, quando ele assume, Bolsonaro sintetizou com precisão o nacionalismo cristão como uma ideologia de extrema-direita, como estou repetindo, né, que, a exemplo dos Estados Unidos, ambiciona o controle total do país. Essa extrema-direita neoliberal e ultraliberal visa orientar o Brasil para um modelo de neoliberalismo econômico e social,
interrompendo políticas que, em sua visão, favorecem aqueles que não se esforçam. Interessante que no último ano de Bolsonaro, ele aumentou a Bolsa Família para R$ 600. Tudo que a esquerda queria durante décadas, ele fez sem nenhum esforço, né? O que contraria absolutamente o modelo neoliberal econômico. Mas ele só o fez, logicamente, por interesse, né? Então, exemplos disso, né, desse comportamento, né, neoliberal, são as políticas de cotas, né, especialmente para negros e indígenas, que foram basicamente ou criticados, ou retirados, ou contestados, enfim. E as políticas de diversidade, né, que foram atacadas violentamente, como vocês veem, por exemplo, no governo Trump, né, onde ele faz questão de ordenar a todas as universidades americanas que retirem toda e qualquer política de diversidade que elas tenham. Quem não faz, como Harvard, é duramente castigada, né? Mexendo com a questão de financiamento, pesquisa e etc. Então, vocês veem que a coisa é meio complicada, né? Então, essas políticas de cotas e as políticas de diversidade são vistas como imposições que atrasam o desenvolvimento do país, impedindo-o de se tornar sério e civilizado. Não parece ter lógica isso, mas vamos continuar. Há também a crença de que as universidades públicas estão sendo destruídas pelo marxismo cultural. Na prática, as universidades públicas são um centro nervoso, né? Onde a crítica, né, em relação aos movimentos políticos, ela é desenvolvida. E, portanto, né, toda crítica não é bem-vinda pela extrema-direita, porque eles claramente têm um projeto de poder. E se você tem críticas e obstáculos pela frente, você tem que eliminá-los. A universidade pública é um obstáculo extremamente complicado, porque é ali que começam, normalmente é ali que começam as grandes resistências, né? Então, você pode usar qualquer discurso, o marxismo cultural é um deles, porque na universidade pública você tem mais pessoas que pensam, né? E aí todo mundo que pensa passa a ser um marxista para a extrema-direita. Na prática é isso, né? Bom, nesse cenário, líderes evangélicos ultraconservadores, especialmente entre pentecostais e principalmente entre neopentecostais, buscam mais poder, dinheiro, influência e controle, além de desejarem moldar o país e a sociedade segundo sua visão reacionária. Mesmo diante de atitudes antidemocráticas e de políticos que exibem comportamentos ultrajantes, os radicais, né, mantêm seu apoio quase cego. Há uma série de outras explicações, como psicologia cognitiva, neurociência, e outras formas de analisar isso, que eu vou, logicamente, fazer em outras aulas, não dá tempo de fazer tudo numa aula só, mas isso não pode ser visto assim de uma forma tão simplista, por isso que eu vou aprofundar mais, ok? O nacionalismo cristão, ao promover essa radicalização, vai além da polarização política tradicional, aprofunda em muito a ruptura nos laços sociais, incluindo relações familiares. Há quem acredite que a estratégia seria levar esse discurso às periferias, onde encontrariam evangélicos vulneráveis e prontos para serem manipulados. Muita gente fala isso, mas não é bem isso não, tá? Isso não é totalmente verdade. E em algum ponto bastante exagerado. No entanto, o nacionalismo cristão como ideologia neofascista, né, reforça a ideia de que os inimigos do movimento querem livrar o país de pessoas honestas, trabalhadoras, civilizadas e cristãs. Se a gente olhar as pessoas que compuseram os ministérios do governo Bolsonaro, e aí a própria CPMI do INSS mostra isso, vocês vão ver que as pessoas que cercavam o governo não eram nem tão honestas, nem tão trabalhadoras, muito menos civilizadas, e todas se diziam cristãs, mas agiam muitas vezes de forma diferente. Essa é a minha opinião, e aí quem não acha isso, por favor, analise as matérias da época, leia um pouco alguns livros, acompanhem o movimento político que nós vemos hoje, principalmente o movimento dos políticos do PL, que são os principais signatários, né, desse nacionalismo cristão.
apoiadores, etc. Vejam como eles votam, vejam como eles se comportam, né? Vejam tudo o que aconteceu, por exemplo, em 2025, depois vocês tirem as próprias conclusões. Portanto, esse discurso reflete uma lógica individualista e ultra-individualista, ou identitária em alguns grupos coletivos, como igrejas, focadas na segurança do seu grupo específico, e sustentada pela crença que a sobrevivência está garantida pela proteção divina e pela obediência às leis e à ordem. Afinal, quem não deve, não teme. Bolsonaro deveria ter pensado nisso. Além disso, essa visão defende que a autoridade do Estado deve ser firme e poderosa, semelhante à autoridade divina. Embora Bolsonaro seja mencionado como exemplo, essa dinâmica de radicalização política pode ser observada em figuras como Le Pen, Meloni, Milei, Orbán, Chaves, Maduro, Erdogan, Trump e Giorgia Meloni. Sim, tem gente de direita e esquerda. Tá? E não vem o pessoal de esquerda começar com lero-lero, porque eu sou de esquerda. E eu consigo fazer uma análise imparcial. Sim, Chaves e Maduro, eles fizeram exatamente a mesma coisa que Orbán fez, por exemplo, na Hungria. Tá? Ou seja, primeiro você domina o legislativo, você não precisa de tanques. Domina ali o legislativo, você muda as leis, muda a configuração do STF deles, né, no caso. Pronto, você passa a dominar o legislativo e o judiciário e você faz o que bem entende, certo? Não tem muito segredo nisso atualmente. São o que todos fazem. Trump está tentando fazer isso agora novamente nos Estados Unidos. Bolsonaro só não fez porque é muito incompetente e assim vai, tá? Todos esses líderes, eles utilizam a radicalização de suas posições para expandir e consolidar poder. Muito bem. E aí, vale a pena aqui a gente falar rapidamente sobre a teologia da prosperidade, né? E a gente falou da teologia do domínio, né? Que uma das vertentes que é mais forte é o nacionalismo cristão. Eles quase que se confundem, né? O nacionalismo cristão é como se fosse quase um sinônimo da teologia do domínio. O objetivo é dominar as 7 montanhas, que é o governo, a mídia, a educação e assim por diante. E uma frase bem emblemática, né, dessa teologia do domínio é que o Brasil precisa ser reconquistado para Cristo. Como se Cristo precisasse que o Brasil fosse reconquistado, né? Acho que ele tem coisas mais importantes para pensar. Bom, e aí nós temos também a questão da teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade é um negócio bem interessante, porque assim, como eu comentei com vocês, há várias passagens no Novo Testamento que falam exatamente o contrário. E o rico não vai para o céu, né? É mais difícil ir para o céu do que entrar na ponta de uma agulha, etc. Um camelo passar na ponta de uma agulha, né? Muito bem. Só que aí você cria, né? Você pega lá uns pedacinhos da Bíblia, como eu comentei com vocês, e você cria uma nova teologia. E essa teologia, ela parte do princípio que conforme você dá a Cristo através do dízimo, você recebe de volta. Certo? E aí, o que é prezado nessa teologia da prosperidade? Ela preza basicamente que as pessoas tenham sucesso, né? Isso não é ruim, obviamente. O problema é o que vem por trás da teologia. Você incentivar as pessoas a criarem, tentarem aumentar a sua rede de comunicação, que isso é muito bom, inclusive, né? Os pentecostais fazem isso muito bem, criando redes, isso é muito bom, mas abrindo empresas, enfim, movimentando os seus negócios, isso não tem nada de errado, né? O problema é a forma, né? Como eu falei para vocês, novamente, é a forma como isso é feito. E isso tem, logicamente, um objetivo, né? Que na realidade é você instrumentalizar a fé em nome do lucro, ok? Mas vocês perceberam que eu não tenho assim aquela crítica feroz, né? Tem coisas boas também. Eu vejo coisas boas também nesse, né? Em você movimentar as pessoas numa religião, criar redes, incentivar as pessoas a crescerem. Isso não é ruim. Para mim é a minha opinião. E aí eu poderia tecer outros comentários ruins, mas eu vou parar por aqui que eu acho que tá bom. Muito bem. Então aqui, olha, como eu comentei com vocês, né, a questão
das bancadas evangélicas, né? Aqui é o perfil da Frente Parlamentar Evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica tem 228 parlamentares. E vocês veem que tanto no Senado quanto na Câmara, há clara a maioria bolsonarista dessa frente parlamentar. E aqui vocês olham, por exemplo, vocês podem falar, mas isso não influi na política, mas influi sim. Vejam a aprovação do governo Lula em janeiro de 2024. Os católicos, 59 aprovavam e 35 desaprovavam. Enquanto que os evangélicos, 58 desaprovavam e 29 aprovavam. Exatamente o contrário, né? Aqui, olha, candidatos com denominações cristãs na Grande São Paulo. Então, as eleições de 2024 tiveram 160 políticos. Se denominavam pastores, bispos e apóstolos. Não havia nenhum padre, tá? Aqui são muitos candidatos, né, evangélicos. E os costumes, a gente vê que a classe C cultiva cada vez valores mais conservadores que pesam, né, muito na hora do voto. Então, 58% acham que a religião é importante na educação dos filhos, 57% se manifestam contra a educação sexual nas escolas. Realmente eu não sei mais o que as pessoas querem, né? 55% são a favor da preservação da família tradicional. E aí é o tipo de coisa. Qual é a família tradicional brasileira? Mais de 20% das famílias brasileiras tem a mãe como chefe de família. E ela é a chefe de família porque é só ela. O homem foi para algum outro lugar. Então, se você tem mais de 20% das famílias só com a mãe, como é que você pode estabelecer uma família tradicional? Sendo que um percentual da população também é composta por casais homossexuais. Então, se você tem um percentual de casais homossexuais e um percentual alto de famílias em que a chefe de família é a mãe, como é que faz? Será que a gente vai ficar fechando os olhos para a realidade o tempo todo e se amparando, né? Se segurando na matriz ideológica religiosa? Isso me parece um pouco incorreto, né? Vamos continuar aqui. E olha que interessante. Embora os evangélicos se pautem muito pela moral, pelos costumes, teoricamente pela Bíblia, né? E aí eu fico imaginando que as pessoas deveriam pautar seus comportamentos em coisas que tragam o bem. Então vamos ver como que essa frente parlamentar evangélica votou para o PL da grilagem, né, que aumentou, que ainda contribuiu para o aumento da grilagem, principalmente no norte do país. O marco temporal que tem a ver com a delimitação de terras indígenas, o pacote do veneno, a licenciamento ambiental e urgência para apreciação do PL da mineração. Vocês não precisam de muito esforço, né? Vocês veem que prioritariamente eles votaram a favor de leis que declaradamente eram imorais. Não vou falar nem que eram ilegais, nem nada. Elas eram imorais. Elas só servem unicamente para destruir o meio ambiente e para favorecer alguns grupos econômicos. Só. Né? Para o país como um todo, a aprovação dessa lei não serve para nada, muito pelo contrário, só serve para piorar a situação. Então eu não sei mais, né, o que pensar. Nós temos aí uma frente parlamentar evangélica de extrema-direita, e que preza pelo moral e pelos bons costumes, mas chega na hora do vamos ver, na hora de votar pelo bem, eles votam a favor de outros grupos, né, que não estão nem aí com o bem ou com o mal, estão só interessados no bem próprio, e aí vocês veem esses resultados. E aí, cadê os evangélicos para cobrarem uma ação correta, adequada, de frente para o bem desses membros, né, da frente parlamentar? Tem um monte aí de pastor, tem um monte de pessoas ligadas aos evangélicos. Cadê a cobrança? Não há, porque
a gente vai discutir em outras aulas, se conseguiu colocar, né? Se conseguiu utilizar a mentira de uma forma tão eficaz, né? Que as pessoas passam a acreditar em coisas que são absolutamente, né, fora da realidade, né? E aí tem todo um processo de psicologia, como eu já comentei, neurociência e tal, que eu vou comentar para frente. Mas a mentira política utilizada para manipulação de política de massas é algo que precisa ser mais bem estudado. E a gente precisa reagir a isso, porque vocês veem, eles votam dessa forma e para a grande maioria, né, dos evangélicos, eles estão votando corretamente. Eles simplesmente distorcem a verdade, criam um mundo paralelo, e nesse mundo paralelo as pessoas, né, continuam vivendo, seguindo essa linha. Muito bem. Então, religião, eleições e tecnologias. Qual é a conexão? Então, vou fazer alguns comentários aqui. Então, hoje em dia, as práticas religiosas não se limitam mais aos templos e locais de culto, mas se expandem para diversos espaços, incluindo o digital. A pesquisadora Lívia Reis, da UFRJ, afirma: com o surgimento das novas tecnologias, as igrejas deixam de ser apenas templos físicos onde as pessoas vão rezar. Inclusive, né, comentário aqui, há muitas igrejas online hoje, como eu vou comentar mais para frente, coaches religiosos. Muita gente não quer nem ir para os espaços físicos, mas vamos continuar nos espaços físicos aqui. Ao integrar uma comunidade religiosa, que você frequenta 1 ou 2 vezes por semana, você também passa a participar de grupos no WhatsApp, malditos grupos do WhatsApp. Receber conteúdos religiosos, seguir páginas com esse tipo de conteúdo. Essas páginas e grupos, por sua vez, começam a compartilhar, começam a compartilhar também conteúdos políticos, contribuindo para a disseminação de um pânico moral. E o medo é o principal chamariz, né? O gatilho, medo. Então, eu coloquei uma palavra mais bonita, pânico moral. Além do contexto global de ascensão da extrema-direita, é crucial discutirmos o papel das novas tecnologias e a falta de regulação das mídias sociais, que permitem a circulação de informações falsas, com outro nome chamado liberdade de expressão, que é uma expressão histórica, mas que foi dilapidada e reconfigurada de uma outra forma pela extrema-direita. Liberdade de expressão para a extrema-direita é: façam exatamente o que eu falo, né? Se me criticares, o errado é você. Fique calado. É mais ou menos isso, né? Eu tenho direito a falar o que eu quiser, mas se você me criticar, por favor, ou vamos calar você. Uma das duas. Bom, então essas mídias sociais permitem a circulação de informações falsas. Em outra pesquisa, desenvolvida pelas pesquisadoras Carol Evangelista e Magali Cunha, elas afirmam: as pessoas têm o WhatsApp como um complemento daquele momento em que elas vão presencialmente no culto, a reunião de oração para receber conteúdo do pastor e dos companheiros da igreja, orar e receber aconselhamento. Se o WhatsApp é um novo ir à igreja, como aprender com isso? Como entender esses mecanismos? Precisamos estar abertos e espertos, tá? Esse fenômeno trouxe consigo coaches evangélicos, fora da autoridade da igreja, ou seja, um fenômeno da relativização da autoridade, com a ascensão de outras figuras religiosas, o Marçal é muito conhecido, fora da esfera local, que se tornaram influências espirituais, como cantores gospel, podcasters, youtubers, celebridades e parlamentares evangélicos. Muito bem. Contudo, né, e aí a gente vai falar um pouquinho da transformação da fé em instrumento de poder e prosperidade material. Aqui tem uma matéria da Débora Bizarria, que essa matéria tem como título: Quando o voto vira dogma, as consequências de instrumentalizar a fé. Apesar do aumento do conservadorismo expresso e não obstante o aumento do percentual de evangélicos, a instituição igreja, envolvendo católicos, evangélicos e outras, vem perdendo credibilidade. Pesquisa CNT-MDA 2018 a 2020. Quais seriam as razões? Expresso apoio a candidatos políticos, condicionando a fé ao voto, escândalos envolvendo líderes políticos. São as duas razões principais.
Contudo, embora a perda de credibilidade seja um ponto a destacar, esta atuação política continua impactando na decisão de voto de votos de muitas pessoas, gente. Isso é particularmente importante pela força da imagem do líder, do padre, do pastor, etc., e a tendência conservadora desses mesmos eleitores. O uso eleitoral do altar pode ser considerado um erro moral ou somente uma forma de demonstração de atuação política? Muito bem. E aí, voltando, eu fiz um parêntese, agora eu volto para falar dos coaches digitais, que caracterizam-se, como vocês podem ver aí, por 4 estratégias principais. A construção de uma imagem de si clara e contundente, onde não há espaço para negatividade. Influência com base no engajamento constante e crescente, com o público via redes sociais, onde o atrativo é aprender as formas de atingir o sucesso que eles mostram a todo tempo, que eles já atingiram. Né? Esse sucesso eles já atingiram, e como atrativo é aprender formas de atingir esse sucesso como eles atingiram. A terceira seria a pregação do sucesso financeiro como o principal. Isso é a teoria da prosperidade bem clara, tá? E alusão sempre, direta ou indireta, à teologia da prosperidade, com pregações que misturam textos bíblicos com frases motivacionais, sempre alinhadas aos pilares da positividade, sucesso e controle sobre o próprio destino, desde que se dedique o suficiente sempre. Então, a meritocracia é outro ponto que a teologia da prosperidade se ampara. Mas vamos falar sério, que é uma meritocracia da extrema-direita, né? Ou seja, todo mundo parte do mesmo ponto, e se você não... O cara que está lá na favela, se ele não se matar, ele nunca vai alcançar o sucesso. Isso não é mentira. O problema é que ele parte de um ponto, ele tem um ponto de partida muito atrás de alguém que tem uma família que pode sustentar até o final da faculdade, que pode contribuir com um professor de inglês, com aulas particulares, enfim, com vários outros preparatórios que tornam essa pessoa muito mais competitivo no mercado de trabalho. Enquanto muitas pessoas que vêm de camadas mais pobres precisam lutar o tempo todo, ou seja, precisam fazer faculdade à noite, trabalhar durante o dia, muitas vezes sacrificar com outras coisas, como transporte, etc. E o ponto de partida não é o mesmo, então você não pode dizer necessariamente que só a meritocracia seria uma boa forma de analisar, né? Formas de você ter sucesso ou não. E aí você fala, mas o mérito não deveria ser levado em consideração? Sim, lógico. Principalmente pessoas que lutam tanto deveriam ser enaltecidas pelo seu sacrifício. E também, lógico, pessoas que tiveram condições melhores também têm seu mérito. Ninguém está dizendo isso. Só que há pesos, né? Há pesos para isso. Então a gente tem que levar em consideração outras coisas que não só o mérito que você analisa no currículo vitae no momento, né, exato em que você está entrevistando o seu candidato. Muito bem. Então aqui eu faço coloco uma outra matéria do Hélio Schwartzman, que ele pergunta de onde vem a moral. Então aqui o subtítulo: a moralidade é a solução encontrada pela evolução para compatibilizar os impulsos egoístas do indivíduo e a necessidade de reduzir conflitos dentro do grupo. Ou seja, as pessoas normalmente têm um individualismo exagerado, né? E o que acontece é que as pessoas pensam, elas deveriam pensar em si, é óbvio isso, mas também pensar no coletivo. O problema é que as pessoas têm um impulso egoísta, né? E se você não tiver uma forma de controlar esse impulso egoísta para reduzir conflitos dentro do grupo, isso começa a complicar bastante. Eu vou fazer um comentário sobre Immanuel Kant, que conclui no livro A Crítica da Razão Prática. Ele afirma que 2 coisas o enchiam de admiração: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E aí vai a pergunta: os valores morais têm origem apenas nas disposições internas do indivíduo? De um modo mais amplo, pode-se afirmar que tudo é, pelo menos em parte, intrapsíquico, ou seja, influenciado por processos internos? Uma pergunta. No entanto, será que a moralidade não é também um fenômeno que possui componentes externos significativos, ou seja, situacionais?
Não seria a moralidade moldada pela rede de relacionamentos sociais que estabelecemos com os nossos semelhantes? Vamos pensar um pouco. Como já dito em aulas anteriores, moral e ética derivam suas raízes grega e latina da palavra costumes. Será, portanto, que os comportamentos se aceitam ou não, pautados no que os grupos de pessoas, no caso, aceitam em acordo tácito como certo ou errado? Portanto, não seria esse motivo para que a base da moral seja diferente de país para país ou de grupo de pessoas para grupo de pessoas? Muitas perguntas, pois não? Vale a pena pensar. E se vocês quiserem, volte lá para aula 1 e 2, lá que eu faço comentários mais profundos sobre essas questões. Bom, isso aqui é uma matéria de Contar do Caligares, em que ele fala sobre a ideia de que a moral depende da fé, prospera em países menos desenvolvidos. E aqui, como subtítulo, a modernização no Brasil é sempre apenas uma mão apressada de tinta, sem nem sequer massa corrida. Então, vou fazer alguns comentários, né? Numa pesquisa de 34 países, onde os entrevistados foram questionados sobre: é preciso ser religioso para ter moralidade? Essa é a pergunta. Preciso ser religioso para ter moralidade? O texto discute a relação entre religiosidade e moralidade, destacando que a pesquisa não mede a fé em Deus, vamos deixar claro isso, tá? Mas sim o caráter exclusivista e missionário das crenças. Define boçalidade como a imposição de valores pessoais a outros e revela que a crença de que a moralidade depende da religião é mais comum em países com menor desenvolvimento econômico e cultural, tais como Indonésia e Filipinas, enquanto países europeus como Suécia e França apresentam uma visão oposta. A modernidade defende que a moralidade reside na responsabilidade individual, não em mandamentos externos, e que a busca por moralidade através de prescrições é imoral. O Brasil tem 84% que acreditam que tem uma relação entre moral e religião. Ao lado de países como a África do Sul, mostra um alto percentual de pessoas que acreditam que a religião é essencial para a moralidade, indicando uma falta de modernidade. Né? O texto também menciona a obra de Jan Homer, que explora a ideia de que a moral pode existir sem referência a Deus, destacando a liberdade presente no cristianismo. Bom, e aí a gente entra numa outra parte, que eu vou só pincelar rapidamente. Então, pergunta: por que pessoas que conhecem o que é certo e errado aceitam candidatos corruptos? Isso vai muito além da neurociência. Nós vamos falar rapidamente aqui. Eu escolhi 2 livros e também um pouquinho de liberdade poética para a gente pensar um pouco juntos, tá? O primeiro livro chama-se Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Este divide a mente em 2 personagens fictícios. O sistema 1 é a parte que toma decisões de maneira automática e rápida, impulsiva, né? E não pode ser desligado. Ao lhe mostrarem, por exemplo, uma palavra escrita em um idioma que conheça, você a lerá de imediato. Já o sistema 2 é mais lento e exige esforço e atenção. O autor explora as capacidades, limitações e funções individuais de cada um desses mecanismos. O sistema 1 é composto por um modelo de associações que fazemos, conectando ideias e acontecimentos que ocorrem com regularidade em nosso mundo pessoal, tornando-se algo comum. Ele busca histórias causais coerentes que liguem os pontos de conhecimentos que absorvemos no nosso. Uma característica muito importante desse processo associativo é que ele retrata apenas o que temos de memórias ativadas em nossa mente, né? Que mais para frente poderia falar que era das heurísticas. E por isso é como se fossem gatilhos, né? Como se fossem atalhos mentais. E por isso o autor usa bastante a expressão: o que você vê é tudo o que há. Quando a evidência é limitada, o sistema 1 tira conclusões precipitadas, usando a nossa memória associativa para construir de forma rápida e automática a melhor história possível a partir dos fatos que temos disponíveis. Heurística da disponibilidade. Saber pouco ajuda na conquista de coerência e do conforto cognitivo que nos leva a aceitar uma afirmação como verdadeira. Isso nos faz incorrer em uma série de viés e ilusões cognitivas, como a superconfiança e o famoso efeito halo. Este último ocorre quando temos tendência a gostar ou desgostar de tudo em uma pessoa, mesmo só conhecendo poucas características dela. Até mesmo estímulos despercebidos à nossa volta costumam ter grande influência em nossos pensamentos e formas de agir,
o que é chamado de priming. O sistema 2 é ativado quando nos deparamos com uma questão para o qual o sistema 1 não oferece uma resposta, mas ele não é exatamente um exemplo de racionalidade. Kahneman destaca que o sistema 2 é muitas vezes preguiçoso. Nosso cérebro muitas vezes é preguiçoso. Controlar pensamentos e comportamentos é uma atribuição dele, mas o autocontrole e o esforço cognitivo são formas de trabalho mental e, por natureza, temos aversão a esse tipo de esforço. Preguiça mental. Quando estamos exaustos, por exemplo, é mais fácil acreditarmos em mensagens persuasivas, como comerciais. Portanto, quando o sistema 1 sugere a intuição incorreta e o sistema 2 a aceita, isso pode ocorrer por ignorância ou por preguiça. Muito bem. O segundo livro chama-se Dopamina, a Molécula do Desejo. A ideia central do capítulo é explicar... Espera aí. Então, primeiro comentar aqui. A molécula do desejo, né? Dopamina. Imagine-se que você esteja em seu quarto. Quando você olha para baixo, você vai ver o quê? Cama, escrivaninha, lápis, caneta, laptop e outros produtos eletrônicos que você tiver, né? Enfim, todos os itens ou estruturas que você pode tocar, pode controlar. Contudo, pense em olhar para cima. Você verá o teto, e se for para o lado externo da casa, você verá o céu, as partes altas das árvores, enfim, coisas que você não tem gerência. Você necessita planejar, calcular, pensar para alcançá-las. Isso exige esforço. Agora pensemos no nosso corpo, especificamente nos neurotransmissores. A parte de baixo tem coisas que podemos aproveitar aqui e agora, e as de cima necessitam de componentes químicos diferentes. Afinal, você pode alcançar uma caneta ou esticar os braços ou chegar à lua. Uma coisa é esticar o braço, é aqui e agora, né? Chegar na lua precisa de planejamento, etc. As substâncias da parte de baixo são do tipo A e A, aqui e agora, que nos permite vivenciar o que temos à nossa frente, lutar ou fugir imediatamente. Contudo, para a parte de cima, você necessita de substâncias que nos levam a desejar o que não temos e buscar um novo. Portanto, pessoas que se expressam melhor têm mais propensão ao risco, à aventura, à criatividade e tendem a liberar mais dopamina. Enquanto os que são mais seguros, menos propensos a risco, liberam mais neurotransmissores do tipo A e A, aqui e agora. A saber, serotonina, oxitocina, endorfinas. Vale aqui destacar nesse ponto um outro livro, chama-se Política para Perplexos. O Fim das Certezas, de Daniel Innerarity. Segundo Innerarity, a direita não vê alternativas, é objetiva, aponta limitações e escassez de recursos. A esquerda é crítica dessa ideia, vale-se de utopia e imaginação. A direita é aqui e agora, a esquerda quer o futuro. Lieberman e Long, né? Num outro livro, encontraram exatamente essa associação. Os liberais são mais dopaminérgicos e os conservadores são bem menos. Temos aí mais uma correlação interessante. Nenarite fala sobre a desregulação emocional, a gente pode pensar assim, partindo de um exame de paisagem afetiva, aponta que as redes sociais são verdadeiras bolhas emocionais onde os sentimentos têm a primazia sobre os discursos. A mídia infla nossas expectativas, amplia medos, oferece atenção aos provocadores. Isso acontece ou não acontece? Vamos pensar, né? Então, portanto, é a descrição de uma mídia altamente dopaminérgica. Vamos ouvir rapidamente aqui o vídeo. Que é tão difícil diferentes aspectos políticos se entenderem. Ele utiliza os mais progressistas, liberais e os conservadores. Os mais liberais, progressistas, eles têm um perfil mais dopaminérgico, de olhar muito para o futuro, imaginar um futuro melhor, serem mais receptivos a mudanças. Então, esse seria um perfil mais progressista. Já os conservadores, eles não gostam tanto assim de mudanças, porque eles querem manter o passado, as coisas como mais ou menos estão, de uma maneira mais segura. Eles desconfiam de especialistas que propõem mudanças para a sociedade, acham que esses especialistas têm tendências autoritárias, que as coisas tendem para um totalitarismo, e por isso eles rejeitam mudanças.
mais suscetíveis a determinado perfil de propaganda, com progressistas sendo mais suscetíveis a mensagens que ofereçam benefícios, vantagens, progressos, que vendam coisas que melhorem, e conservadores sendo mais suscetíveis a mensagens que gerem mais segurança, mais estabilidade. Então, sabendo disso, pode-se desenhar campanhas de marketing político que sensibilize melhor esses perfis de eleitores. Então, o livro mostra como é possível influenciar decisões de eleitores que não sejam tão arraigados nas suas posições por esses perfis de propaganda, nudges, e isso é bastante interessante. E a conclusão é que, no fim das contas, é tão difícil haver diálogo porque o funcionamento do cérebro, o perfil de funcionamento do cérebro de progressistas e conservadores é diferente. Então, eles naturalmente já pensam diferente. E a parte ruim disso é que os políticos, eles utilizam essas diferenças para potencializar o conflito e, assim, gerarem votos para eles. Bom, então aqui eu coloco um slide na qual eu falo um pouquinho sobre um exemplo, né? Inclusive aqui do lado vocês têm aqui algumas características de ética e de moral, que a gente já falou em outras aulas. E aqui eu dou um exemplo prático e vou dar rapidamente uma passada por algumas escolas éticas, né? E também vou falar rapidamente sobre infocracia e perspectiva né? Rapidamente. Então, vote nele, senão será amaldiçoado. Um estudo de caso, a fé como arma política. Então, caso real inspirado. Pastor declara em culto que escolher um candidato é a vontade de Deus, enquanto o outro é escravo do diabo, né? Bom, então vamos fazer algumas análises rápidas aqui. À luz do deontologismo de Immanuel Kant, ou seja, a ética do dever, neste caso, né, o pastor, no caso, viola o dever de tratar pessoas como fins e não como meios. As pessoas sempre devem ser tratadas como fins. Elas não devem ser tratadas como meios para você atingir, no caso, o pastor, algum benefício, tá? Isso viola dos imperativos categóricos de Kant. John Stuart Mill, junto com outros que desenvolveram a ética do utilitarismo ou do consequencialismo, mais para frente, ele ergue isso, né, o utilitarismo nada mais é do que você propiciar o maior grau de felicidade para o maior número de pessoas possível. Ele argumenta que esse tipo de ação do pastor ele gera mais ódio do que felicidade e tem como saldo negativo. Sobre a perspectiva da esfera pública de Habermas, ele argumenta que esse comportamento corrói a esfera pública como retórica binária, ou seja, como uma retórica do bem e do mal, do Deus e o diabo, do bem, do sim e do não, enfim. Você utiliza essa relação binária, sempre nós somos os bons e eles são os ruins, e isso vai corroendo a esfera pública porque você vai polarizando as posições em que uns sempre se acham melhor do que os outros. E Han, que desenvolveu, né, uma perspectiva da infocracia, né? Infocracia nada mais é do que todo o aparato tecnológico, né, das redes sociais, mídias, que são desenvolvidas, personalizadas, planejadas, programadas para o lucro, certo? E tem toda uma lógica por trás disso. Ele argumenta que esse comportamento viraliza como conteúdo da infocracia emocional, utiliza a emoção como gatilho para se atingir uma benesse econômica, no caso, uma benesse política, no caso do pastor. Então, isso, na realidade, é um dos componentes, mas uma das estratégias que essa infocracia, né, ela determina. A infocracia é como se fosse um governo ditado pelas mídias digitais, mais ou menos para vocês entenderem. Tá bom? Só para ficar um pouquinho mais bonitinho o entendimento.
Muito bem. E aí, o que nós poderíamos finalizar aqui, né? Nós poderíamos finalizar. Eu poderia dizer que a relação entre religião e Estado, nos dias de hoje, é caracterizada por tensões e debates que variam conforme o contexto cultural, político, histórico de cada país. Embora o princípio da laicidade, né, ou a separação entre igreja e Estado, esteja formalmente estabelecido em muitos lugares, assegurando que as instituições religiosas não interfiram diretamente nas decisões governamentais e que o governo não favoreça uma religião em particular, na prática, essa separação pode ser frequentemente desafiada por diferentes fatores. Um dos aspectos mais evidentes dessa relação é o uso da religião na esfera pública. A gente até comentou no exemplo anterior, né? Em algumas democracias, líderes e partidos políticos frequentemente buscam apoio de grupos religiosos para angariar votos, o que pode resultar em pautas religiosas futuras, né, influenciando políticas públicas. Questões como educação sexual, direitos reprodutivos, casamento igualitário e ensino de teorias científicas são exemplos onde a influência religiosa é bastante marcante. A religião também pode servir como instrumento de identidade e coesão social, especialmente em períodos de polarização política. Grupos religiosos, tanto moderados quanto mais radicais, podem se unir em torno de valores morais comuns, contribuindo para a formação de blocos eleitorais. Isso acontece, né? Isso se torna ainda mais evidente com a massiva presença de conteúdos religiosos e políticos em plataformas digitais, como redes sociais e grupos de mensagens, que estreitam ainda mais a conexão entre fé e política. Por outro lado, a atuação religiosa também se faz presente na defesa de causas sociais e humanitárias. Então, não estou só fazendo críticas, tá? Igrejas e grupos religiosos desempenham um papel importante em questões como o combate à pobreza, desigualdade e justiça social. A ausência de uma regulamentação eficaz nas mídias sociais, que frequentemente facilitam a disseminação de desinformação, tem permitido que temas religiosos sejam manipulados para fins políticos, aprofundando divisões e fomentando um clima pânico moral, ou medo. Dessa forma, a relação entre religião e Estado hoje não se limita apenas à separação formal, mas envolve o uso da fé como ferramenta no campo político-social, especialmente no âmbito digital. Em síntese, essa relação é complexa e multifacetada, oscilando entre a busca pela laicidade e a mútua influência em diferentes esferas da vida pública. Ok? E aí a pergunta final que eu faço é possível ter ética sem religião? E a minha resposta é clara, sim. Né? A moral não precisa vir somente da religião, é uma das inspirações, mas pode vir da razão, pode vir da empatia ou da proteção, ela pode vir da coesão social e da própria origem da laicidade e dos direitos humanos, ou seja, da capacidade que você tem de criar uma sociedade onde você não precisa da religião para tomar decisões políticas, certo? Cuidado, né? É uma último recado, porque a fé pode ser instrumentalizada por poder, como eu já mostrei para vocês em toda a aula. Cuidado com o ódio, com a desinformação, com todos esses processos utilizados por pessoas nas mídias sociais para promover conteúdos políticos. Esse é o ponto que eu deixo aí para as próximas aulas. E o nosso desafio, construir uma sociedade onde todos, crentes ou não crentes, vivam com dignidade e respeito. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me esforcei para que esse conteúdo seja útil para todos. Deixo aqui o meu abraço a todos e também escureceu tudo. E também gostaria de deixar um abraço a todos. Espero que vocês possam continuar aí a apoiar o nosso canal. Um grande abraço a todos. Espero vê-los brevemente.